Olá! Continuando com mais um vídeo do nosso projeto Cálculo 1A Online, vamos falar hoje de funções condicionalmente definidas. Vamos começar vendo um exemplo aqui. Considere esse esboço feito no R2. Será que ele representa o gráfico de uma função f de R para R, quer dizer, com domínio contra domínios e com domínio contra domínio iguais a R? Bom, uma coisa que a gente pode observar é que qualquer reta vertical que nós traçarmos vai cortar esse esboço em exatamente um ponto, né? Isso nos mostra que esse esboço é sim o gráfico de uma função. Porque para todo x real, há exatamente, há um único y, tal que o ponto xy pertence ao esboço. Isso então significa que cada x está associado a um único valor de y, que vai ser o f de x. Mas aí você pode se perguntar, você pode estar achando estranho, o que acontece aqui com x igual a menos 1? Pô, com x igual a menos 1, será que eu não tenho dois pontos? Será que eu não teria o y igual ao menos 1 e o y igual a 1 associados a esse x igual a menos 1? Não, né? Repara que esse ponto aqui, ele não pertence ao esboço. A bolinha está representada aqui com a aberta. Então, para x igual a menos 1, nós teremos apenas y igual a menos 1, esse ponto de baixo. Será que nós conseguimos escrever uma expressão para a função, já que a gente sabe que é uma função? E sabendo que esse gráfico é formado por pedaços de reta aqui para x menor ou igual a menos 1, aqui para x entre menos 1 e 1, e formado por um pedaço de parábola aqui, com x maior ou igual a 1, essa parábola converte-se no ponto 1, 1, com cavidade para cima. Vamos lá. Essa função é uma função afim, com f de menos 2 igual a 0 e f de menos 1 igual a 1, para x menor ou igual a 1. É uma função constante igual a 1, quando x está entre menos 1 e 1. E é uma função quadrática, converte-se 1, 1, passando pelo ponto 2, 2, para x maior ou igual a 1. Então, para x menor ou igual a 1, ela tem essa expressão. As contas de como a gente obtém essa expressão estão feitas no texto que a gente está disponibilizando junto com essas videoaulas. Então, as contas detalhadas estão lá. Para x entre menos 1 e 1, não incluindo o menos 1, a f de x é igual a 1. E para x maior ou igual a 1, aqui onde a função é quadrática, a expressão dela será x2 menos 2x mais 2. Isso também está feito com os devidos detalhes lá no texto. Então, nós obtivemos essa expressão para f. Quer dizer, essas três expressões para f, uma para cada condição aí satisfeita do x. Então, como é que a gente poderia escrever isso numa única expressão? Uma forma comum de escrever isso é assim. Nós dizemos que f de x é igual a menos x menos 2, se x menor ou igual a menos 1, 1 se x é maior que menos 1, menor do que 1, e x2 menos 2x mais 2, se x é maior ou igual a 1. Tá? Isso nada mais é que uma notação comum, uma notação usual na matemática para escrever uma função, que a gente só consegue aqui encontrar uma expressão em cada pedaço. A gente não consegue encontrar uma única expressão para ela. Então, uma forma comum e bastante funcional, inclusive, bastante eficiente de escrever a expressão dela é usar isso aqui, condicionais. Então, nós temos aqui para x até o menos 1, incluindo o menos 1, ela tem essa expressão. Para x entre menos 1 e 1, ela tem essa expressão, que apareceu em vermelho, constante igual a 1. E para x maior ou igual a 1, ela tem essa expressão quadrática. Então, uma coisa que a gente observa é que essas três condições unidas, elas dão todo o conjunto dos reais, que é o domínio da função f. Então, a primeira definição diz o que acontece com x menor ou igual a menos 1.
a segunda do -1 até o 1, não incluindo esses pontos, e a terceira do 1, inclusive, para frente. Tá? Essas três condições têm como união o domínio da função, que é o conjunto dos reais. Agora, bom, essa foi a expressão que a gente obteve, né? Condicionalmente aí é escrita. Mudaria alguma coisa se nós escrevêssemos dessa forma? Tá, aí você deve estar tentando procurar aí a diferença entre essas formas, né? Como a gente não está aqui para brincar de jogo dos 7 erros, eu vou mostrar a diferença e ela está, né, aqui. Nós mudamos onde está a igualdade, tá? Na primeira definição, a que nós obtivemos, a função era constante igual a 1 para x entre -1 e 1, não incluindo o 1. E ela tinha essa expressão quadrática para x maior ou igual a 1. Eu pergunto para vocês se essa nova definição é diferente ou igual a essa, sendo que agora o x igual a 1 ele está nessa segunda condição. A função é igual a 1 para x igual a 1 e ela é quadrática apenas para x maior do que 1. Será que essas duas definições, essas duas expressões condicionais aqui são iguais ou são diferentes? Muda ou não muda alguma coisa se nós passarmos a definir dessa segunda forma e não da primeira que nós obtivemos lá em cima? O que você acha? Pensa um pouco aí. Você pode pausar o vídeo também para pensar com um pouco mais de calma. Bom, avaliando o x igual a 1 aqui em cima, ele vai ter que ser avaliado, né, nessa aqui de baixo, porque x igual a 1 satisfaz a essa condição, né? Então, nós teremos que f de 1 é igual, né, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2, que é igual a 1. Por outro lado, nessa forma de baixo aqui de definir, x igual a 1 vai ter que ser avaliado por essa condição. Então, f de 1 é igual a 1. Ora, então não muda nada, né? Definindo dessa forma ou dessa forma de baixo, o valor da função no 1, né, no x igual a 1, é o mesmo. O valor da função nos outros pontos, obviamente, vai ser o mesmo, porque a única coisa que mudou aqui é o que acontece para x igual a 1. Né? Ou seja, não muda nada, né, definir de uma forma ou de outra. São duas expressões diferentes para uma mesma função. Agora, será que muda alguma coisa entre essas duas definições? Essa de cima era a definição original, né, que nós obtivemos, e na de baixo a gente está mudando como a função é definida para x igual a -1. Originalmente, para x igual a -1, né, que tem um igual, ela tem essa expressão. Agora, para x igual a -1, né, ela vai ter que ser avaliada aqui, nessa segunda condição. Né? X igual, aqui, ó, o x maior ou igual a -1. E aí? Será que muda alguma coisa? Pensa um pouco. Bom, eu vou responder. Se não tiver pensado ainda, pausa o vídeo para pensar. Sim, né? Muda bastante coisa, porque repara o seguinte. Para x igual a -1, originalmente nós teríamos que avaliar nessa primeira condição. Então, nós teríamos f de -1 igual a, né, menos -1 menos 2, isso vai dar 1 menos 2, que é igual a -1. Já nessa forma aqui de definir, né, o -1 tem que ser avaliado por essa segunda condição aqui, né? Porque o -1 satisfaz a isso. Ou seja, f de -1 igual a 1. Opa! Originalmente nós tínhamos f de -1 igual a -1. Agora nós temos f de -1 igual a 1. Então a função tem valor diferente em pelo menos um ponto. Logo, são funções diferentes. Não são só maneiras diferentes de escrever a mesma função. Tá? Não é a mesma função. E será que nós poderíamos definir a função dessa forma? O que está acontecendo aqui? Olha só, x igual a 1, ele é avaliado por essa condição ou por essa condição? Né?
Agora nós forçamos aqui, colocamos a igualdade aqui nos dois, né? Então x igual a 1 teria que ser avaliado nas duas. Tá? Está aqui destacado em vermelho. Bom, não é usual nós fazermos isso, mas nesse caso é possível, porque o único valor de x em R que satisfaz as duas condições é o x igual a 1. Só que o x igual a 1, sendo avaliado nas duas condições, dá exatamente o mesmo valor. Então, não criou nenhum problema aqui de um mesmo x ter duas respostas diferentes, dois valores diferentes associados. Tá? Então, ok, não é usual, mas seria possível. E poderíamos definir a função dessa forma? Né? O x igual a menos 1 sendo avaliado tanto pela de cima quanto pela de baixo? Não, nesse caso não dá. Tá? O x igual a menos 1, né? O menos 1, ele satisfaz a primeira e a segunda condições. Na primeira, teremos f de menos 1 igual a menos 1. E na segunda, f de menos 1 igual a 1. Aí você vai se perguntar, tá, então f de menos 1 é menos 1 ou é 1? Ele não pode ser os dois valores ao mesmo tempo. Pois é, essa função não estaria bem definida para x igual a menos 1. Então, a gente, nesse caso, não pode escrever assim. Tá? Bom, uma função vai ser dita condicionalmente definida, né, uma função de domínio D e contra domínio R, é condicionalmente definida se a expressão dela é apresentada dessa forma. Né? F de x é igual a várias possibilidades, várias expressões, né, dependendo aí do x, cada uma delas para uma condição diferente, para um intervalo diferente, um conjunto diferente onde o x esteja. Agora, bom, então essa é uma função condicionalmente definida. Agora, o importante é que a união dos x's que satisfazem a essas condições seja o domínio da função. Então, se um valor de x está no domínio, pelo menos uma dessas condições aqui tem que dizer como calcular o valor da função naquele ponto. Agora, se o mesmo x satisfizer a duas condições diferentes, né, ou mais de uma condição, como foi o caso no exemplo antes aí do anterior, né? Por exemplo, se ele satisfizer a condição I e a condição J. Então, é importante que as duas expressões, né, aí, relativas a essas condições deem o mesmo retorno, deem o mesmo valor, né, quando avaliadas nesse x0. Tá? Então, é possível que haja interseção entre as condições? Sim, é possível, desde que as expressões aí, né, da f em cada uma dessas condições retornem o mesmo valor, para que a função tenha sempre o mesmo valor para cada valor de x. Agora, o mais usual é que a gente reparta a definição em condições que não tenham interseção entre si. Bom, então, com isso nós encerramos mais um vídeo, né? Lembrando que nesse tópico de funções condicionalmente definidas e funções modulares tem ainda mais 2 videoaulas, tá? Além dos textos que foram, né, apresentados para vocês. Então é isso, bom estudo a vocês, bom estudo a todos e nos vemos na próxima.